Amazônia. Esse é o programa mais importante que a gente já fez até hoje. Afinal, a gente vai falar de Amazônia, mas sei que você pode pensar, mas eu não moro na Amazônia, mas eu não me importo muito com o bicho, mas eu não quero mudar meu nome no Facebook para Guarani Caiová. Não precisa. Mas eu gosto de defumar minha casa com pau santo, fede. Não precisa. Não vou defumar esse estúdio aqui com pau santo, tá? A renca que o Temer quer liberar para mineração é um detalhe perto de todas as ameaças à Amazônia. A briga é muito maior. Mas antes da gente se levantar e partir para a luta, eu quero te contar uma coisa, sem querer destruir suas chances de ter uma vida feliz. Os ruralistas ganharam. Tá? A bancada ruralista conta com 222 deputados, que é um terço, por acaso, de 666 deputados, 666, tá? Mas 222 deputados é 44% da Câmara, quase metade. Eles conseguem basicamente tudo que eles querem. A ampliação do financiamento rural, eles conseguem mudança nas leis ambientais, flexibilização das leis trabalhistas. Eles conseguem o que eles querem. Eles são tipo uma criança mimada que tem tudo que querem, então ficaram sem limites. Temer, você tinha que ler Crianças Francesas Não Fazem Manha. Ou então podiam publicar uma versão para presidentes, Ruralistas Suecos Não Fazem Manha, sabe? Apesar de mimadas, tá? Não dá para dizer que os ruralistas são crianças ingratas. Afinal, foi graças ao voto maciço da bancada ruralista que o Temer se safou da denúncia do Janot. Muita gente diz que eles são inimigos do meio ambiente, mas ninguém reconhece esse esforço que eles fizeram para preservar essa espécie rara de morcego sanguessuga que é o Temer. É bonito. No meio da pior recessão da história, o setor agropecuário, até junho desse ano, teve um crescimento de 13% em relação a 2016. É a maior alta dos últimos 21 anos. E o motivo, quem explica muito bem, é a Cátia Abreu. Com índices de produtividade extraordinários, fazendo com que o mundo inteiro caia o queixo de inveja por esse gigante brasileiro que produz tudo de bom que esse mundo já viu. Tudo de bom que esse mundo já viu. Isso tudo é inveja. Cátia é a Valesca do agronegócio. Late mais alto que daqui eu não te escuto. O meu sensor de ambientalista explodiu. Pega o seu Greenpeace e vai pra rala, sua mandada. É chato dizer isso, gente, mas a Cátia tem razão. A agropecuária representa 23% do PIB brasileiro. E metade do que a gente exporta parte dos ruralistas. E a gente sabe que o que a gente exporta é o que mais importa. Mulher. Mas a grande vitória dos ruralistas não é nem política nem econômica, e sim cultural. E a prova disso é que a cultura do campo já chegou até no subsolo das nossas grandes cidades. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Vamos ser sinceros, gente, o que une o Brasil não é nem futebol nem novela, é cantar evidências no karaokê. Não, é porque eu gosto mesmo de Radiohead. No karaokê canta evidências, gente. Vamos ser sinceros, né? O sertanejo é o que nos une como país. Isso sem falar, claro, no sertanejo universitário, que é uma versão mais rentável desse gênero já bastante popular. Que é ao contrário do curta-metragem universitário, que é uma versão menos rentável de um gênero que ninguém se importa. Você certamente já ouviu falar nesse estilo musical, a não ser, claro, que você more num bunker, ou seja, o Serra, que até outro dia achava que morava nos Estados Unidos do Brasil. O Brasil chama Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos chamam Estados Unidos da América. Não, o Brasil não chama Estados Unidos do Brasil. Mudou? República Federativa do Brasil. República Federativa, que é parecido. Mudou? Sim, Serra, mudou em 67. Há mais de 50 anos. Você sabe que tá velho quando Boris Casoy te avisa de uma novidade. Enfim, temos que admitir que o Brasil é um grande latifúndio e não é à toa que a Amazônia está sendo liquidada no Saldão de Brasília. Mas ela é imensa, Bottini. A Amazônia é imensa, não acaba nunca, Bottini. Sim, eu sei, são mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Isso é a imensa maioria do Brasil, mais de metade do país é a floresta amazônica. A floresta ocupa uma área maior do que a União Europeia inteirinha. Sim, a União Europeia está certa essa informação. Eu achei que não tivesse, fui precisar, e é verdade, tá? Nós temos uma equipe que me garantiu que ela é, sim, maior que a União Europeia inteirinha. E essa imensidão é disparado o lugar mais rico do mundo em recursos naturais.
E é exatamente por ser tão grande que parece que não tem problema de matá-la, né? A Amazônia é tipo o ano de 2017, parece que não vai acabar nunca. Mas vai. A cada 5 espécies de planta ou animal do planeta, uma é de lá. E esse número é provavelmente bem subestimado, porque boa parte da vida amazônica nem é conhecida pela ciência ainda. Vários pokémons raríssimos. Pokémons lendários. E tem mais. 25 milhões de seres humanos vivem na Amazônia brasileira. O que parece muito, 25 milhões, mas não é se a gente comparar a população de árvores. São 390 bilhões. Cada uma dessas árvores é um mundo. Pode ser mais alta que um prédio de 20 andares e abrigar milhares de animais, centenas de espécies. Com essa imensidão toda, nunca houve no Brasil muita preocupação de que a Amazônia pudesse um dia se acabar. Quer dizer, tinha gente que se preocupava. E eu não vou fazer nenhuma piada com Roberto Carlos por motivos de processo. Roberto Carlos é o Gilmar Mendes da MPB. Mas o Roberto Carlos e os animais silvestres convenceram pouca gente. Alguns culpam o corte de cabelo do Roberto. Desculpa. Perdão, desculpa pela piada, Roberto. O fato é que o Brasil não deu a mínima para onça pintada. Só em 87, a gente queimou, em menos de um mês, o equivalente a uma Suíça inteira, que não faz parte da União Europeia. Então a Amazônia continuou sendo do tamanho da União Europeia. Mas, felizmente, a situação melhorou depois disso, com o aumento da fiscalização e a regularização das terras. Até que, em 2012, a gente destruiu só, com muitas aspas, o equivalente a um distrito federal de floresta, que também não faz parte da União Europeia, apesar do dinheiro da galera estar todo na Suíça. Vai ver que é por isso que a Suíça não faz parte da União Europeia. Que eu não sei se eu disse, é do tamanho da Amazônia. Enfim, olha que bizarro, tá? Quando menos desmatamos na história foi quando a gente queimou um distrito federal inteiro de floresta. E o problema de comparar com destruir o Distrito Federal é que o povo pensa que é uma boa ideia, né? Acho é pouco. De lá pra cá, a coisa descambou de novo, tá? O desmatamento hoje já aumentou quase 100%. Desde 2014, quando o atual Congresso foi eleito com a maior bancada ruralista da história, o Brasil acelerou o processo de degradação da Amazônia. A gente anistiou grileiros e parou de demarcar terras indígenas. As disputas de terra e conflitos violentos com populações nativas também explodiu. E o seu ritmo de desmatamento, que em 10 anos vinha em queda, voltou a subir no segundo mandato da Dilma. E foi para 30% de aumento em 2016, ano da chegada do tinhoso, do sete pele, mochila de criança, sinteco gelado, homem da pastilha. 2016. E esse foi o pior índice em uma década. Sim, o Temer tem o melhor índice em todos os piores índices. Mas tem uma novidade que pode mudar tudo, minha gente, que pode frear a máquina ruralista de uma vez por todas. É que descobrimos que agora, enfim, tem uma espécie que está ameaçada de extinção. O ruralista. Sim, eles ganharam, eles estão ganhando, mas pode não ser por muito tempo. Por quê? Porque para produzir como eles produzem e continuar se multiplicando, eles precisam de água. Água. E não adianta chamar a Sheila Mello. Água, tô virando água, corredeira abaixo, inundando o mundo, vai correndo água. Muito bem, Sheila. Você é muito hidratada. Parabéns. Mas foi esse clipe que causou a crise hídrica de São Paulo em 2016. Enfim, essa é a grande descoberta que pode salvar a Amazônia. Tá, vamos esquecer por um momento que a Amazônia é o habitat da maior biodiversidade do mundo, porque do ponto de vista agrário, a Amazônia é, antes de tudo, a bomba d'água que irriga o país inteiro.
O cientista e agrônomo Antônio Donato Nobre, pesquisador do INPE, publicou um relatório que causou um enorme impacto na discreta comunidade dos climatologistas. Discretíssima, né? Porque eu mesmo nunca conheci um climatologista. Pra falar a verdade, eu achei que fosse tipo um especialista em climão, sabe? Um PhD em situações tensas. E agora vamos consultar nosso climatologista para comentar essa polêmica entre Anitta e Preta Gil. Preta, você curtiu o comentário de alguém falando mal de Anitta? Enfim, esse estudo do Antônio Nobre se chama O Futuro Climático da Amazônia. E o que o Antônio Nobre fez foi que ele descreveu o impacto do desmatamento da Amazônia no clima de todo o continente. Ele apresentou o conceito de bomba biótica, que parece um coquetel Molotov de Yakult, mas não. Bomba biótica é a descrição de como toda a Amazônia, o que faz? Bombeia, tá? Toda a água que faz chover no resto do Brasil e do continente. Ou seja, a Amazônia é o motor do agronegócio. O conceito é bem simples e pode ser explicado até para uma criança de 7 anos. Então, com vocês, o irmão de um amigo meu. A floresta puxa a água do solo e solta essa água no ar sob a forma de vapor. Quando esse vapor condensa, a pressão atmosférica sobre a floresta fica mais baixa. É isso que força o ar úmido que está sobre o oceano a entrar no continente. É tanta água circulando pelo ar que esse fluxo é chamado de rio voador. É isso que faz chover ainda mais na floresta e no resto do país. Quando a gente desmata, a quantidade de vapor que a floresta emite diminui. A pressão atmosférica aumenta e o fluxo pode mudar de direção. O rio voador vai passar a correr da floresta para o oceano. E a floresta pode virar deserto. Aí você vai se fuder. Eu gosto muito dessa imagem que ele usou. Você vai se fuder. Uma bela metáfora. Belo eufemismo. Não sei se deu para entender, mas basicamente a descoberta é que não é que tem floresta onde chove. Na verdade, chove onde tem floresta. Entendeu? Logo, se não tem floresta, para de chover. E não só lá, no Brasil inteiro. Quanto mais seco o continente ficar, mais ele vai mandar água para o mar. E podemos acabar como tantas áreas do mundo entre os trópicos, um deserto. Quer dizer, tem uma vantagem, os otimistas aí já perceberam, ninguém mais vai ter que decorar os afluentes do rio Amazonas. Mas para evitar o desastre, o Antônio Nobre explica que não somente a gente vai ter que parar de desmatar, a gente vai ter que começar a reflorestar. A Amazônia já está debilitada e para que ela recupere a saúde, a gente precisa recompor 150 milhões de hectares de floresta. Mas é justamente o contrário disso que a gente está fazendo. Além da extinção da renca, pelo menos 6 outros projetos em tramitação ameaçam a Amazônia nesse momento. O mais perigoso deles é o do deputado Mauro Pereira, do PMDB, que flexibiliza o licenciamento ambiental. Hoje, os estados concedem as licenças ambientais de acordo com as leis federais. O projeto que está no Congresso tira o governo federal da equação, o que aumenta muito as chances de influência dos empresários nos estados. O fim das leis federais promove uma competição muito ruim para o país. O estado que flexibilizar mais suas leis vai receber mais investimento. Basicamente, vão competir para ver quem é o mais escroto. E o pessoal é bom nisso. Não sei se vocês lembram do Amazonino. O Amazonino acabou de ser eleito governador da Amazônia. Sim, a Amazônia, não sei se vocês lembram, tem eleições fora de época agora. E o Amazonino distribuiu motosserras para a população. Motosserras. O motivo? Segundo ele, todo mundo merece ter acesso à tecnologia. Ele falou. Porra, Amazonino, distribui celular, só não distribui Galaxy, tá? Que o pessoal pode usar para explodir árvore. Enfim, o projeto também acaba com a necessidade de licença ambiental para agropecuária e acaba com a necessidade, inclusive, de estudos de impacto ambiental. E nesse ponto, a gente até que concorda, não precisa de mais estudos. A gente já tem estudo suficiente para saber que sem Amazônia de pé não tem soja, não tem boi, não tem milho, não tem transgênico, não tem nenhum pimentão para jogar agrotóxico em cima. E o pessoal já comprou tanto agrotóxico. Olha o desperdício, vai jogar fora agrotóxico? Então, chegou a hora da gente aceitar que enquanto o Brasil colocar a preservação da floresta amazônica como inimiga do agronegócio, a gente vai perder a Amazônia e o agronegócio. Chegou a hora da gente aceitar que o Brasil é dos ruralistas e explicar o risco que eles correm de extinção.
dizer que eles podem até disfarçar, mas eles estão só negando as consequências, disfarçando as evidências. Mas a gente sabe que eles não ouvem. Então a gente precisa falar de um jeito que todos os brasileiros possam ouvir. Ouvir e cantar junto. Quando dizem que não vão te preservar, é porque estão cegos. Quando dizem que não vão te proteger, é por um decreto. Só que não podem promover sua extinção, pois sem você não dá pra plantar nem feijão. E não dá pra imaginar o que vai ser de nós. Dá sim, porque o INPE publicou um estudo. A Amazônia puxa a água do oceano, faz chover direto, condensando e bombeando por pressão atmosférica. Sim, a verdade é que dependem de você, pois só assim pro agronegócio não morrer. Precisamos aceitar que desmatar vai acabar com as nossas safras. E nessa loucura de dizer que não te querem, vão negando as aparências, disfarçando as evidências, desprezando os cientistas, inconscientes de que pode ser o fim. Escuta o IBAMA, chega de mentira, se negar esse deserto. Precisamos mais que tudo de um reflorestamento. São 150 milhões de hectares, sim. Geral já avisou, vai dar ruim. Diz que é verdade, não foi maldade. Greenpeace é que não explicou assim. Diz que é verdade, não foi maldade. Até a Cátia Abreu vai dizer sim. Muito obrigado, Chitãozinho. Obrigado, Chororó. E esse foi mais um Greg News. Semana que vem tem o último Greg News. Sexta-feira, às 10 horas, na HBO.